Olá, mais um dia, terça-feira, 29 de setembro de 2020. Vamos às principais notícias de hoje para você, nosso espectador do canal Plural. Então, começando com uma notícia nada agradável hoje, mais uma atividade então da Polícia Federal, que fez buscas hoje contra o Helder Barbalho, lá de cima, lá do Pará, acusado aí por fraudes então nas contratações da saúde. Segundo informações, ele tenha se envolvido aí com algumas questões de lobistas, para compra de insumos aí para a saúde, ou seja, uma vergonha isso para o nosso país. Mais um escândalo agora vindo lá de cima, lá do norte, do Pará. Helder Barbalho, então, sofreu busca hoje pela Polícia Federal. E o Ministério Público também, outra vergonha, deve apresentar a denúncia das rachadinhas, então, aí envolvendo o filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, e deve encaminhar o processo. Flávio, que a semana passada faltou uma oitiva, e agora então o Ministério Público fazendo a sua denúncia, formalizando a denúncia contra Flávio Bolsonaro na questão aí ficou conhecido como inquérito aí das rachadinhas. E o auxílio emergencial de R$300 é pago hoje mais uma parcela para você que tem o número 9, lá do NIS. Consulte lá a sua conta do auxílio emergencial para ver se caiu então a questão desse valor para você que tem o final de número 9 do NIS. Então fique atento quanto a isso. E falando um pouquinho de educação, então o PISA, que é a prova do PISA, que os países da OCDE fazem, que o Brasil vai muito mal, disse hoje a seguinte frase, que a diferença na educação não se dá tanto por quanto dinheiro é investido, mas sim como esse dinheiro é alocado. Foi feito um estudo bem rigoroso com vários países e comprovou-se que chega um determinado momento que você coloca uma quantidade de recurso aí per capita por aluno, não adianta você colocar mais recurso, que isso não vai melhorar então o resultado nas provas, mas a alocação e como esse recurso é utilizado é que faz toda a diferença. Parece óbvio, mas é bom para que o Brasil aí aprenda a usar melhor os recursos também da educação, Principalmente quando não se tem recurso disponível, a gente precisa ser ainda mais criativo para fazer melhor uso desse recurso. Então, constatado aí pelas autoridades do PISA, que não adianta você jogar um caminhão de dinheiro na educação se você não faz essa aplicação desse recurso de forma adequada. E lá nos Estados Unidos, então, a corrida lá para a presidência da República, o Trump hoje enfrenta o John Biden, no primeiro debate que vai ser às 10 da noite, horário aqui de Brasília. Aquele que quer acompanhar, procure uma emissora que fará essa transmissão. E é interessante acompanhar as eleições, a corrida presidencial para aquele país que é ainda o maior país em termos de potência no mundo. Então, o rumo econômico, político que os Estados Unidos tomam acaba influenciando sim o resto do mundo. E falando em mundo, a morte por Covid, então, 19 passa de 1 milhão em todo o mundo. Ontem atingiu essa marca, o que é uma coisa muito triste, lamentável, mas são os efeitos da pandemia. E no Brasil, só para você ter uma noção, o número de mortes já passou de 142 mil pessoas que morreram por conta do Covid-19, ou seja, representando aí
14%, né, do volume total de mortes em todo o mundo, e é um recorde aí, nada bom de se comemorar, né? Pelo contrário, não é para comemorar nada disso, é para criticar e pedir às autoridades que lidem, né, com essa situação quanto antes. Enquanto não chega uma vacina segura, há muita especulação quanto à vacina aí da China. Enfim, nem a Europa vai usar essa vacina, por que o Brasil vai usar, né? A gente tem que ficar crítico com relação a isso. O brasileiro virou agora rato de laboratório. Vamos ficar atento a essa questão. Bom, o Pantanal então continua em chamas. Mais 3 aviões será colocado como reforço para apagar os focos de incêndio, então, né? E os incêndios no Pantanal, que já queima vários dias, até diminuiu um pouco a intensidade, mas o fogo não acabou, então vai queimando aquilo que o Pantanal ainda tem de mata seca. E a chuva por lá deu trégua novamente, a previsão é de muito sol, muito calor, o que dificulta ainda mais esse tipo de situação, né? Então, ficando aí as autoridades com uma responsabilidade enorme de combater o fogo no Pantanal e em todo o Brasil também. A gente já falou disso aqui no cinturão da Amazônia e em outras localidades. Mudando um pouquinho de assunto agora, falando de finanças, mercado financeiro, né? O Banco Central vem aí com a plataforma Pix, né? Que deve entrar em vigor a partir do dia 5 de outubro, se eu não me engano. Mas o alerta que a gente traz aqui para você, espectador do Canal Plural, é que essa plataforma vai permitir transações bancárias aí a qualquer horário, em qualquer dia e sem ônus. Então, aquelas taxas por DOC, TED, isso é bastante interessante, você aprofundar o conhecimento então quanto à plataforma Pix, né, que é uma plataforma aí desenvolvida pelo Banco Central, que deve facilitar a vida então dos usuários aí do sistema financeiro. Os bancos é que não devem gostar muito dessa plataforma, porque o custo com TED, DOC deve zerar. Bom, uma notícia aqui regional, já que a gente falou aí de pandemia, né? Em São José dos Campos, até a data de ontem, registrava o número de 431 pessoas que perderam suas vidas por conta da Covid-19, né? Então, 431 pessoas até a data de ontem em São José dos Campos que perderam sua vida por conta da pandemia. Foi noticiado ontem também que as regiões, as zonas com maior intensidade de contaminação e de problema estão a Zona Leste e a Zona Sul. Ainda em São José dos Campos, então, aqui no Vale do Paraíba, um jovem foi baleado no chamado movimento aí de fluxo no bairro Campo dos Alemães e, enfim, né, perdeu a sua vida. E são esse tipo de movimento que a juventude hoje vai atrás, né, os famosos fluxos, né, ficou conhecido assim. Arrasta muitos jovens e aí lá tem música alta, muita bebida, consumo também de drogas, enfim, e confusão generalizada. E ontem acabou mal para um jovem que foi baleado, né, e foi morto no meio de uma festa dessa. Então, você que é pai, mãe ou responsável por algum jovem, né, e você mesmo jovem, pense um pouquinho mais sobre frequentar esses ambientes, né? Até por conta da pandemia, fica aí o alerta aqui do Canal Plural para você, então, não frequentar esse tipo de coisa, de fluxo, né? Esse tipo de baile assim que é muito tumultuado e tem outros tipos de itens também que rolam ali. Arma, né? Por exemplo, foi baleado, não foi à toa, né? Tinha arma no local. Então é um ambiente perigoso, não vá tentar brincar de ser bandido, né? Ou seja, de gangster, de ser da turma lá do PCC. Não faça isso. E no Banhado, então, em São José dos Campos, o cartão postal da cidade,
o fogo continua, todo dia tem queimada e com o tempo seco fica ainda pior. Então as autoridades precisam tomar providência com esse bioma que é tão importante aí, não só para São José dos Campos, mas para todo o Vale do Paraíba, porque o Banhado é um pedaço só da várzea, né, que se estende por todo o Vale do Paraíba e que é muito importante aí em termos de biodiversidade, de pássaros, animais, riachos também. A gente tem o principal rio que passa aqui, que é o Rio Paraíba do Sul, né, que vai desaguar depois lá no Rio de Janeiro. Então é importante cuidar desse bioma, até por conta desses afluentes depois que desaguam no Rio Paraíba. E se você acaba com a mata colocando fogo, você prejudica todo um equilíbrio, né? E a gente sabe que esse fogo é criminoso. Os alertas nós já estamos dando aqui há muito tempo. Também fui informado para a edição aqui do Plural Notícias que, curiosamente, ontem se viu muitos policiais militares em todas as esquinas, né, do Vila Ema, uma dupla, né? Então, em cada esquina tinha 2 policiais militares lá no Vila Ema, ali na avenida, acho que é Madre Paula, foi informado isso. Acho que o policiamento tem que acompanhar toda a cidade, né? Não se sabe se teve algum evento que justificasse a cada esquina ter lá 2 policiais plantados, né, no Vila Ema. Enquanto a gente sabe que em outras localidades da cidade não existe nenhum tipo de policiamento. Ou seja, será que é por conta da campanha agora? O que está acontecendo, né? Mas foi informado aqui por Plural Notícia e acharam estranho essa atitude. Se isso fosse uma coisa regular, corriqueira e acontecesse em outros bairros, talvez não chamasse a atenção assim da população. E essas foram as notícias para hoje. Lembrando que o ITA, então, tem prazo de inscrição para o seu vestibular até amanhã, dia 30 de setembro. Né? Então, você que quer prestar a prova, né, para entrar no ITA, não vai perder o prazo de inscrição, que vai até amanhã, dia 30 de setembro. Fica alerta aí, né, com relação a esse prazo. Providencie lá os documentos necessários. Continue estudando, você que vai se inscrever, e estude forte, porque a prova é difícil, mas vale a pena. Os alunos que saem graduados do ITA normalmente conseguem uma boa colocação no mercado, e não é só no mercado aí industrial, muitos vão até trabalhar no Banco Central, trabalhar para bancos, porque possuem uma boa formação aí acadêmica e matemática, e isso ajuda bastante. Então, não perca a oportunidade. Essas então foram as notícias aqui de hoje, né, para o Plural Notícias, a TV comunitária de São José dos Campos, o canal Plural. Visite a nossa página no Facebook, o YouTube, o Instagram também. Você que tem assinatura da NET Claro, sintonize o canal 3 e em breve também estaremos na Vivo Fibra. Então, obrigado pela tua audiência. Compartilha os nossos conteúdos lá na página do Facebook e fazendo mais um alerta aqui. Os candidatos para a Prefeitura de São José dos Campos estão sendo entrevistados pelo canal Plural. Essas entrevistas vão ao ar a partir do dia 9 de outubro, que é quando a lei permite, né, que programas de televisão então passe aí essas entrevistas. A entrevista ela tem tempo igual para todos os candidatos, as perguntas são as mesmas para todos os candidatos. O candidato que tem interesse, ele entra em contato, agenda e grava e fica sabendo quais são as perguntas então. E isso é para democratizar e deixar aí uma questão de igualdade para todos os candidatos. Nós reforçamos que o canal Plural é uma instituição apartidária, né? Aqui ele é plural, ele tem voz para todos, e você só tem então, candidato, que procurar o canal Plural e confirmar aí a tua gravação, que nós passaremos no canal 3 da NET e também divulgaremos nas nossas mídias sociais a partir do dia 9 de outubro. Muito obrigado pela tua atenção, um grande abraço e até amanhã.